O direito de defesa está previsto na Constituição Federal de 1988. Diz o artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. No mesmo artigo, a Constituição assegura ainda que ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas, apesar do que diz a lei maior do país, inúmeros têm sido os abusos de autoridade e os desrespeitos ao direito constitucional de defesa. Proibição de acesso ao conteúdo das delações premiadas, grampos telefônicos sem autorização judicial, conduções coercitivas sem que o acusado tenha antes se negado a depor, depoimentos sem a presença de advogado de defesa, confissões talvez sob tortura. Não é por acaso que 40% da população carcerária continua sem julgamento. Infelizmente, esse é o dia a dia dos que estão submetidos ao judiciário brasileiro. Em grandes processos judiciais, com espetacularização pela mídia corporativa, esses aspectos do direito de defesa, do direito penal e do processo penal ganham evidência e mostram suas fragilidades. Inclusive, como já foi dito, com abusos de autoridade. Por isso mesmo, é um bom momento para olhar para o judiciário, combater os déficits democráticos deste poder e fortalecer a ideia de um Estado de Direito com liberdade e igualdade. Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto, temos a honra de receber aqui Laura Benda, juíza do trabalho e presidenta eleita da Associação Juízes para a Democracia, e Tiago Gomes Anastácio, advogado criminalista e diretor do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD. Bem-vindos. Obrigada. É possível falar em justiça se a defesa está ausente, reduzida, parcialmente bloqueada ou, às vezes, criminalizada? Vou começar com as mulheres, Tiago. Laura, é possível falar em defesa nessas situações? Não é possível nem falar em defesa e nem falar em justiça, na minha opinião. Porque é interessante notar, até a partir da nossa vinheta, né, que vai consagrar o direito de defesa pela Constituição Federal, que também nesse momento, justamente isso tudo está em xeque, porque a gente não vive exatamente um período em que a Constituição Federal está a pleno vapor. A gente está num momento de ruptura constitucional. Isso também está se vendo nas questões de direito de defesa. Isso é o que a gente poderia chamar de estado de exceção, quando você tem uma suspensão do funcionamento normal do ordenamento jurídico? O estado de exceção é uma situação mais juridicamente específica, né? Não é exatamente o caso, porque a gente está convivendo com as duas coisas ao mesmo tempo. Algumas coisas estão funcionando e outras não. Mas então, ações de exceção por dentro de um Estado democrático que está ruindo. Tiago, entra na conversa, obrigado pela presença. É possível pensar em defesa, em direito de defesa, nessas situações que eu apontei na pergunta e com as considerações adicionais da Laura? Evidentemente que não. Evidentemente que não, porque... E aí eu já começo rememorando o maior advogado da história de São Paulo, Waldir Troncoso Pérez, que um dia num programa como esse, um jornalista de origem judaica perguntou para ele: você fala do direito de defesa? Fala rápido, fala bem, mas você defenderia Hitler? Então o grande Waldir Troncoso Pérez olhou para o entrevistador e disse: você julgaria ele sem defesa? Existe a menor possibilidade de nós chegarmos a uma conclusão racional, sóbria, respeitosa de todos os direitos do cidadão, sem que a defesa seja ouvida na sua plenitude.
desde que o mundo é mundo, dá-se a palavra ao acusado para se defender. E a sua defesa, evidentemente. Sobretudo nas democracias, né? Nos estados autoritários, nem sempre, né? Nem sempre. E nós temos hoje, infelizmente, o papel do advogado criminal, e aí eu posso falar, porque é o meu exercício diário, o advogado criminal não trabalha mais com a discussão sobre as provas. Se aquela prova é boa, se aquela prova é ruim, se aquele testemunho é bom, se aquele documento em confronto com outros documentos são aptos a uma condenação, a uma absolvição, ao reconhecimento de uma dúvida. Nós trabalhamos ainda cotidianamente tentando sedimentar direitos. E é por isso que tantas operações da Polícia Federal, da Justiça Federal, foram anuladas até agora. Bilhões de reais foram gastos. Por quê? Juízes, Ministério Público Federal e policiais federais não respeitaram direitos. E aí anula-se, às vezes, o processo inteiro, né? Anula-se o processo inteiro e criam-se bodes expiatórios. O ministro do Supremo passa a ser odiado, ofendido nas ruas, porque simplesmente respeitou a Constituição. Porque não se deixou levar pelos ódios, pelas paixões. E aí não importa qual é o partido envolvido nos crimes políticos, não importa nada disso. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, como nós sabemos, ontem foi interrogado, e poderia ter sido o Fernando Henrique, e provavelmente em breve vai ser o Aécio Neves, em breve terão outros de outros partidos, e todos devem ser tratados com mais absoluto respeito, e as defesas devem ter direito a acesso a todas as informações, possibilidade de contraditá-las, e o mais importante, para colocar já fogo na nossa madeirinha aqui no chão, um juiz imparcial. E não esse clima de fla-flu que nós estamos vendo, que não tem nada a ver com justiça. Você está falando uma coisa, ontem, acompanhando, fazendo a cobertura do depoimento do presidente Lula ao juiz Sérgio Moro e ao Ministério Público em Curitiba, depoimento precedido de uma aura, né, midiática e de uma comoção social trazida em parte pelo momento político, econômico e social e moral do país, né? A gente vive um momento de alta instabilidade das instituições, da vida em comum, aumento de desemprego, sinais muito ruins da nossa economia. Há quem festeje a queda da inflação, mas os economistas, e a gente vê, né, no dia a dia, você olha para uma queda da inflação, quando você tem atividade econômica punjante, você diz assim, pô, que legal, né? Muita atividade econômica, pleno emprego e tal, e queda da inflação, que maravilha. Agora, quando você vê a economia derretida, é claro, a inflação terá que cair, né? Porque não tem atividade econômica, você não tem inflação, né? Ou a inflação tende a diminuir naturalmente. Então, mesmo as boas notícias, aquelas que seriam boas notícias, são más notícias. Nesse cenário aqui, rapidamente esboçado, você tem isso de um lado, mas você tem também a estratégia declarada de uma operação importante de combate à corrupção, que é a Operação Lava Jato, mas que vem em vários momentos, desde que começou, acreditando que porque ela ganhou a envergadura que ganhou e porque ela tem o apoio que faz parte da estratégia midiático que tem, que compactuou, né, com certas empresas de mídia, enfim, por conta de tudo isso, ela se dá o direito, com uma certa naturalidade, inclusive, de, eventualmente, produzir ações, tomar medidas que não respondem ao ordenamento jurídico, né? Fazendo, inclusive, ações que seriam excepcionais. A própria segunda instância da Justiça Federal, da 4ª Região, disse isso, escreveu isso, né, num despacho, quando foi questionada sobre algumas ações da Lava Jato em primeira instância em Curitiba, ela disse, olha, a situação é excepcional, a Lava Jato pode tomar ações excepcionais. Quer dizer, abriu uma brecha formalmente escrevendo isso, despachando isso, legitimando esse tipo de posição. Eu estou falando isso porque, então, ontem a gente tem uma situação que a minha impressão, e todo esse contexto para falar, a minha impressão, olhando, assistindo o longo depoimento ontem, é que tanto o juiz quanto o presidente Lula, eles não estavam falando, eles estavam falando para a opinião pública, eles estavam falando para a nação.
o juiz não estava fazendo o papel de juiz e o presidente estava prestando contas à nação, né? É como se o processo jurídico ali, ele tivesse tão já marcado, maculado por toda essa situação, que então as pessoas se dirigem aos seus campos de apoio social. Então, eu fico olhando para isso e me pergunto, esse tipo de anomalia, me parece uma anomalia, não é? Esse tipo de anomalia, ela não subverte, na essência, o que é um processo, um direito de defesa e o que é um processo judicial em sentido amplo? Sem dúvida subverte, né? A gente vê que na progressão histórica aí do processo penal, isso está mais parecido com aquilo que a gente chama lá de sistema inquisitório, em que é uma figura, que aí vamos chamar de o juiz, que vai ser, ao mesmo tempo, acusa, julga, defende, e aí a pessoa que se defende nessas situações, na verdade, nem é sujeito de direito, é objeto. Né? Com a progressão histórica democrática, é evidente que essas funções vão sendo divididas e cada um tem um papel muito especificado para que justamente isso não aconteça. E é mesmo, ontem a gente vendo o depoimento, em outras fases, em outras situações também da Lava Jato, mas ontem é muito evidente que não se falava um com o outro, que se falava sobre assuntos outros, né? Eram perguntas, que não era do objeto da perguntas ação. Estranhas ao objeto da ação, respostas estranhas ao objeto da pergunta e da ação. Então, assim, enfim, né? E, portanto, fugindo totalmente da normalidade do que tem que ser um processo. Porque as pessoas me parece que hoje tem um clima de que seguir esses trâmites e seguir essas etapas é como se fosse um privilégio, é como se fosse para evitar que a pessoa fosse ser acusada ou condenada, mas não é nada disso, né? É uma garantia de todos nós. E de todos nós que podemos estar um dia naquela situação ou não estar, não importa, né? Agora, você falou uma coisa importante, né? Porque quando a gente chegou a dizer isso no VT de abertura, de certa maneira, a Laura especificou que essa ideia de que quando você tem casos que são muito midiáticos, porque envolvem figuras públicas, grandes empresários, políticos importantes no país, enfim, e figuras públicas, né, em sentido geral, a comoção aumenta, isso vira assunto, isso vira notícia. No caso do presidente Lula, há quase 3 anos, diariamente, nas mídias corporativas, em geral, para criticá-lo e tal, como com notícias negativas, enfim, por conta do jogo de poder político que está se jogando no Brasil atualmente. Mas, de todo modo, a questão é que, se a gente olhar para isso, a gente vê, bom, isso que a gente reclama hoje, de ter uma justiça minimamente isenta, de uma justiça que não esteja fazendo política como se fosse um partido político, não a justiça inteira, não o judiciário inteiro, certos setores do judiciário, né, têm agido como agentes, são sempre agentes políticos, são um poder de Estado, claro, mas não são agentes políticos partidários, não são eleitos, não disputam o poder do executivo, do legislativo. A gente tem uma situação tão estranha que a gente vê ministros do Supremo dizendo que se o legislativo não faz a lei, o Supremo vai legislar. São coisas totalmente estranhas ao que seria a normalidade. Só que isso que acontece hoje por conta dessas crises, dessa instabilidade, acontece como recusa ao direito de defesa, nas periferias, para as populações desassistidas, só que isso não vem à tona na imprensa. Quer dizer, o direito de defesa e o Estado democrático não tinha chegado ao Brasil inteiro. Tá? Então, a gente vê genocídio na periferia, a gente vê gente sendo executada, morta, etc., sem direito à defesa, às vezes sendo preso, né, e ficando preso provisoriamente por um tempão ou cumprindo a pena e permanecendo preso. Quer dizer, qual o direito de defesa, não só para esses casos emblemáticos e com grande apelo midiático, mas no dia a dia da população? É uma grande verdade, só que existe um aspecto interessante na Lava Jato, antes de eu entrar na sua resposta propriamente. O grande empresariado brasileiro, a grande mídia, foram apresentados de fato ao sistema de justiça do dia a dia. A Lava Jato nada mais é do que um reflexo aos ricos do que sempre foi feito aos pobres. Sérgio Moro é um juiz rígido que viola direitos. Nem falando do caso específico.
Isso acontece todo dia no Fórum da Barra Funda, em São Paulo. Então, sejam bem-vindos, essa é a justiça brasileira. Por Sejam quê? bem-vindos ao deserto do real, como dizia um filme, Matrix, né? Dizia, sejam bem-vindos ao deserto do real. Exatamente. Por quê? Porque nós temos, de fato, um problema. Um problema em que nós não temos, como povo, educação suficiente para entender que as regras do jogo só existem para nos deixar tranquilos. Nos grandes países do mundo, respeita-se o processo penal. Por quê? Para que eu tenha a tranquilidade de saber que essa pessoa, se defendendo como pôde, de todas as formas possíveis, se foi condenada, ela deveria ser condenada. Então, lá, nesses países, e falo dos países do norte, os mais anglofônicos, nesses países, quando o processo penal é respeitado, a população fica tranquila. Aqui o processo penal, e leia-se como processo penal, os direitos e as garantias individuais, porque o processo nada mais é do que um filtro contra os erros, ou deveria ser, o processo penal fica parecendo um infortúnio, porque a população já julgou. Agora me digam, quem já leu o processo da Lava Jato? Quem já teve acesso a todos os documentos? Nós vemos um país de críticos literários que nunca leram um livro, que eles tanto criticam. Não, e inclusive os advogados de defesa têm reclamado de não ter acesso a todas as peças, mesmo que quisessem ler, não poderiam, nesse caso, né, no caso do presidente Lula, e receberam recentemente algo como 100 mil páginas novas, tentaram inclusive desmarcar o depoimento de ontem, dizendo, olha, não há tempo hábil para em 2, 3 dias ler 100 mil páginas, né? Isso sequer foi considerado, né? Não é considerado, por quê? Porque o processo penal nada mais é do que algo que está incomodando uma vontade popular. É engraçado, a gente vive um problema na justiça criminal de chamar de vontade popular algo que é tão sublime que, se politicamente for utilizado, nós chamamos de democracia. O povo, quando vai às ruas em razão de um processo criminal, ele, não tem todas as informações do processo. Segundo e mais importante, eu, particularmente, nunca vi. Vocês já viram movimentos para a justiça, em direção à justiça, a favor do réu? De fato, é inédito. É inédito. Só ontem. Só do presidente porque Lula. tem a carga política, partidária, dos movimentos sociais. Só que eu nunca vi ninguém pedindo, pelo amor de Deus, absolvam esse rapaz ou essa moça na porta de um fórum. Estão sempre pedindo a condenação. A história da justiça humana é uma história de mais erros do que acertos. Agora, Tiago, você fala uma coisa que eu queria aqui pensar rapidamente com vocês. Porque você, ao falar disso, você está falando que também muitas vezes a população, o senso comum, né? Ele pede menos justiça e pede mais vingança. Sem dúvida. Disso que você está dizendo, tá certo? É isso mesmo, Laura? Quer dizer, o desejo de justiça é muitas vezes nublado, obscurecido pelo desejo de vingança da população? Eu acho que nem mesmo há um desejo de justiça, muitas vezes. É sede de sangue mesmo. Mas sangue contra os que não sou eu, né? Para os meus não, para os outros para aqueles sim. que supostamente me ameaçam. Exatamente. Ameaçam o meu poder, o meu status quo, o meu modo de vida, etc. Questões freudianas do direito. Pois é. Eu tenho um monte de perguntas aqui, já vou colocar na roda para vocês. A Ângela Regis pergunta, eu vou passar a pergunta para a Laura. Juiz é uma função do serviço público, ela está afirmando. A quem cabe discipliná-lo e exonerá-lo? Bom, aí eu vou dizer como é e o que eu penso, né? Como sempre foi entendido como uma questão interna corporis mesmo, ou seja, cabe ao tribunal, isso era ao próprio tribunal do juiz. Com a reforma do judiciário em 2004, quando vem o CNJ, isso já é uma pequena abertura, porque o CNJ, em tese, vai ter ali membros que não são exatamente só dos tribunais. Conselho Nacional de Justiça. Mas a JD, né, cuja presidência eu assumirei na semana que vem, a gente defende que isso vá um pouco além. Porque o juiz, não sendo eleito, não tem accountability, mas tem que ter alguma. Se por um lado isso garante a independência, porque a gente, em tese, não precisa jogar para a torcida.
Por outro lado, como é que fica o controle social? Então, a gente sempre defendeu na associação que houvesse uma espécie de controle social. Né? De alguma maneira, um controle externo um pouco mais além do que é já o CNJ. Mas isso não necessariamente é muito bem aceito pela maioria dos integrantes do Judiciário. Problema, né? Rogério Matucci pergunta o seguinte: se vivemos num estado de exceção, Rogério, a Laura defendeu aqui que a gente vive num estado com ações de exceção por dentro por dentro da democracia, né? E de certa maneira isso vai deixando a democracia meio oca, mas a gente ainda não estaria estritamente no estado de exceção. Mas ele diz, bom, se vivemos no estado de exceção, é possível concebermos direito de defesa sem a luta da sociedade civil em coletivo, no sentido de restaurar o Estado democrático de direito? Como fazer? É possível? Quer dizer, para ter direito de defesa, a população terá que ir à rua para reconquistar a democracia? Se for à rua de forma sóbria, tendo nas mãos a razão e nunca a violência, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Agora, não vivemos no estado de exceção ainda, porque, na verdade, talvez nós não tenhamos aceito o final do estado de exceção. Eu não sei se esse livrinho que apareceu na vinheta inicial, esse livrinho que é o mais impopular do Brasil, né? A Constituição Federal. Eu não sei se esse livrinho tão impopular, ele de fato foi aceito pela magistratura nacional, pelo Ministério Público, pela própria advocacia. E às vezes até pelo Supremo. Meus clientes sofrem muito mais preconceito dos meus colegas de advocacia de outras áreas do que de promotores e procuradores da República, amigos com quem eu convivo. Então não é um problema só institucional. Nós temos um problema que é fundamentalmente do ser humano que trabalha com a justiça. Então nós temos esse problema de como fortalecer o direito de defesa. Eu sou, felizmente, diretor mandatário no IDDD, um órgão criado pelos grandes advogados criminais do Brasil, uma instituição, uma organização, em que tudo o que nós fazemos é voltada para esse fortalecimento. Mas nós não contamos com apoio daqueles que nós consideramos fundamentais. Os jornalistas. Por quê? Pensemos que existe esquerda e direita no Brasil. Que existem jornalistas de esquerda, como por exemplo o meu amigo Ricardo Couto, como por exemplo de direita, como o Reinaldo Azevedo. Eu tenho visto o Reinaldo Azevedo saindo em defesa dos direitos do presidente Lula. Apontando excessos ilícitos da Lava Jato. Por exemplo, a questão da condução coercitiva. Ontem, o doutor Moro, que tem o meu respeito, um juiz muito habilidoso, mas como todos da Barra Funda em São Paulo, o doutor Moro disse, não há vazamentos na Lava Jato. Mas há alguns anos, o doutor Moro publicou, saudando a Operação Mãos Limpas na Itália, que um dos poucos métodos para se pegar políticos e empresários é com vazamento seletivo, elogiando aquilo. Não, ele autorizou e foi ele quem autorizou, por exemplo, a conversa, o vazamento para a Rede Globo da conversa entre o presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff, depois de ter terminado o tempo que ele mesmo tinha estipulado. Te falo uma coisa que a Laura até vai concordar comigo. Num país como o país que nós pretendemos para o Brasil, ele estaria preso. Não se combate o crime cometendo crimes. Isso se for função do juiz combater crimes, que não é. A função do juiz é julgar. Mas há ali contornos de um crime que é a violação de sigilo funcional. E por que o CNJ não o disciplinou? E por que o Supremo aceitou apenas desculpas se houve ali um ilícito? Porque justamente se está diante de uma situação excepcionalíssima, em que todos os princípios e os procedimentos estão sendo esquecidos. E não é só no caso aí do ex-presidente Lula, ou só da Lava Jato, mas a palavra corrupção parece que gera um obscurantismo e ninguém consegue enxergar mais nada se diz corrupção. As próprias 10 medidas contra a corrupção também são bastante
problemáticas, vamos dizer assim. Você sabe do projeto de lei de iniciativa popular entre aspas, porque a gente sabe, já foi amplamente noticiado de como foram coletadas essas assinaturas, com apoio midiático específico e tal, enfim, faz parte desse jogo, mas de todo modo um projeto de lei formalmente de iniciativa popular que coloca 10 medidas, está em trâmite no Congresso Nacional, ainda foi discutido, foi modificado, passou modificado pela comissão, há ali toda uma tensão e uma militância, um ativismo muito forte do Ministério Público e da Lava Jato, do juiz da Lava Jato, para que as 10 medidas fossem aceitas nos termos em que elas foram propostas pelo próprio Ministério Público. Né? Exatamente. E ali, por exemplo, temos um exemplo disso também, que em tese para ser ampliado para outras situações, que é de diminuir uma série de direitos de defesa, de se permitir prova ilícita, de o ônus da prova ser alterado, ou seja, não é inocente até que se prove o contrário, é culpado até que se ache a prova. Enfim, uma série de coisas assim que estão cada vez se espraiando para várias situações. Né? Ontem, um dos advogados de defesa do presidente Lula, após o depoimento, ele fez uma declaração apontando, ele diz assim, vocês reparam que há aqui uma inversão do processo legal? Diz, do processo legal, classicamente, você tem suspeitas, você acusa, você indicia, você torna o sujeito réu, depois você julga, né? E se é condenado, prisão. Agora, o processo está começando pela prisão. Você prende, né? E aí você investiga e, eventualmente, você depois condena ou absolve. Mas primeiro você prende como uma espécie de estratégia de coação e mesmo de mobilização da opinião pública, né? Você gera fatos, sobretudo quando você prende pessoas públicas, né? Figuras públicas que vão dar muita mídia, etc. Então você cria uma comoção enorme e, de certa maneira, a prisão já coloca a tarja de culpado ou de criminoso, né? Então, as pessoas saindo algemadas, carregados ali por personagens, que já viram até personagens do carnaval brasileiro, agentes da Polícia Federal, o agente X, o agente Y e tal, alguns deles que já foram condenados e presos também, mas que estão lá, que são agentes da Polícia Federal e andam de tornozeleira eletrônica, né? Está tudo errado. A gente tem uma situação que é curiosa, né? Mas vamos fazer mais perguntas dos... O símbolo das prisões foi preso. Pois é, não é? Isso é que é gostar de prisão, né? Isso Não é impressionante. É incrível. Sérgio Remanescente e Celigílio de Albuquerque. Acho que eu falei o nome certo. Um magistrado pode condenar por convicção e sem provas? Acho que todos sabemos que não, né? Aliás, nem o Ministério Público pode acusar com convicção e sem provas. Porque também é garantia democrática, além do juiz natural, o promotor natural. Ou seja, não é porque ele é do Ministério Público que ele vai acusar necessariamente. Ele só vai acusar caso esteja realmente convencido por provas de que houve lá uma conduta ilícita qualquer. Então, isso já começaria muito atrás, e aí muito menos no julgamento. Né? Quando ainda por cima ao advogado de defesa teria sido dada ampla possibilidade de falar. O Paulo Verdolin pergunta o seguinte, o Moro poderia usar as perguntas fora do contexto para buscar conhecer o depoimento melhor? A pergunta está formulada assim, o depoimento melhor, assim, para, acho que, contextualizar as respostas, enfim. Ele poderia fazer perguntas fora de contexto? Imagino fora do objeto da ação, né? Fazer uma digressão rápida sobre isso, bem rápida. Nós temos um problema muito sério. Nós falamos em Lula e falamos em Moro. Isso já é complicadíssimo. Nós estamos falando de um pseudo-duelo, onde as duas partes foram as duas partes. E o Moro não é parte. O Lula não deveria ser parte. Não deveria. O Lula é parte. O Dr. Sérgio Moro vai à imprensa, vai às redes sociais, pede calma, pede isso, pede aquilo. Tudo bem. Chegou a usar uma expressão esquisita, deixa o jogo ser de torcida única. Jogo de torcida única. Pediu para a torcida dele não ir a Curitiba. É uma pena. As redes sociais, de fato, têm atrapalhado muito o sistema de justiça. Não o sistema de justiça em si, mas a visão das pessoas sobre o que deveria ser um sistema de justiça. Tem mais a ver com o justiçamento.
E paradoxalmente tem ajudado, né? Porque também é o espaço que a população tem para eventualmente para denunciar parte dessas coisas. Porque como há uma articulação entre as operações da polícia, do Ministério Público e da Justiça com as principais porque tem a maior audiência, redes de comunicação, com a maior audiência, eles filtram aquilo que é de interesse de uma certa visão. Então, as redes sociais acabam ajudando a fazer o contraponto, né? Vou te fazer uma pergunta. Vamos inverter a ordem. Você condenaria o Lula nesse caso? Não tenho nenhum elemento para condená-lo. Porque e nem para julgá-lo. Nem para julgá-lo. Bom, primeiro não poderia nem julgá-lo, mas se eu fosse juiz, a minha pergunta até aqui é assim, eu gostaria de ver provas com alguma materialidade disso que eles estão falando. Você conhece alguém que leu os autos do processo contra o presidente Lula? Não. Você gostaria que o Aécio Neves fosse condenado? Também não. Porque não conheço a materialidade dos crimes sugeridos, né? Eu te faço essa provocação exatamente por quê? Porque nós precisamos criar uma cultura de saber sobre o que estamos falando. Esses homens são pais de família. Essas mulheres são mães de família. São pessoas públicas. Pessoas que até pouco tempo atrás gozavam de um prestígio enorme. E uma ação judicial onde não existe um julgamento sequer ainda, já destruiu carreiras políticas sérias, carreiras políticas que foram relevantes ao Brasil. Não, e muitas vezes destruiu ou desestabilizou estruturas familiares. Tá? O presidente Lula dizia ontem, falando assim, olha, o que mais me dói é que meus netos de 4, 5 anos de idade sofrem bullying diariamente no colégio por conta do massacre que o avô dele está sofrendo na mídia. Né? Como os dos partidos centro-direita também estão sofrendo. Você imagina o filho do Michel Temer, o que sofre na escola. O neto, filho, sei lá, do Eduardo Cunha. Então, pessoas que não foram julgadas. Se forem julgadas, tendo a lei sido respeitada, tendo se respeitado o direito de defesa e, principalmente, tendo sido feita uma acusação não política e julgado por um juiz imparcial, é a lei. Está condenado. Estão aqui as provas. Agora, nesse esquema de Flamengo-Fluminense, não há mais a menor possibilidade. Eu preciso fazer o nosso intervalo, mas a gente continua com esse importante, interessante, eu diria quase cívico, debate aqui hoje. Até já.